Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários, que nós estamos estudando rapidamente em pequenas reflexões esse livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, Espírito, psicografia de Divaldo Franco. Hoje, Joana nos convida a refletir sobre a crítica, no capítulo 28. Então, vamos ver o que ela nos diz. Diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia e face a determinados comportamentos equivocados que recebem aplauso geral, vem-te a tentação de criticar. Algumas palavras bem colocadas serão suficientes para desmascarar mandatários inescrupulosos e indivíduos subservientes de conduta vil. Quase todas as pessoas do círculo onde eles se movimentam conhecem-lhes as falhas. Não obstante, sorriem com falsa anuência em relação à sua forma de viver, quase os detestando. Tu, que procuras ser honesto contigo mesmo e com o teu próximo, ficas magoado, desejoso de te referires às deficiências que caracterizam essas pessoas e esses fatos. Este procedimento em nada ajudará os criticados, que se irritarão, carregando-se de ódio contra ti e passando a perseguir-te, piorando a própria situação. A crítica ácida, inspirada pela revolta ou pelo ressentimento, não contribui para a mudança delas ou das ocorrências examinadas. Ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. A palavra gentil de ajuda e de esclarecimento produz melhor efeito do que a acusação irada, a censura severa. A tua melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. A força da retidão se expressa pela conduta, muito mais do que através das palavras. Evita a crítica, forma sutil de vingança e não raro de despeito sórdido. A tua vida deve tornar-se uma lição viva de correção e dignidade, sem que estejas apontando os erros e debilidades alheios. A crítica ela sempre causa dor, tá? Por mais que a gente fale, é uma crítica construtiva, mas na maioria das vezes ela causa dor. Não existe crítica. Eu já ouvi, inclusive, não sei se um desses filósofos aí da atualidade falando que não existe crítica construtiva. A crítica ela é algo que, né, causa danos àquele que recebe. E no Evangelho, né, Jesus nos fala, quando alguém comete um erro com um outro, chama no particular, né, e conversa de forma como aqui, com gentileza. Nós temos, muitas vezes, né, ainda em nós, aquela questão de olhar o outro e apontar, né? A questão do cisco e da trave, né? A gente enxerga no outro e aponta e esquece de olhar para nós. Então, trabalhemos isso com humildade. Se há algo que realmente esteja extrapolando, como acontece muitas vezes, a gente vê no cenário, falar com mais tranquilidade, de uma forma que não ofenda, né? A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes aqui, o que Joana nos diz, a crítica é como se fosse uma vingança, né? A crítica é aquela flechadinha que vai causar, vai ferir, né? Que vai ferir. Então, achei interessante, diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia, em face de determinados comportamentos equivocados que recebem aplauso geral, vem-te a tentação de criticar. Realmente, a gente passa, poxa, olha, por que aquela pessoa não faz isso? Por que aquela pessoa... Meu Deus, olha só o que está acontecendo, ninguém está vendo. Vamos evitar esse tipo de comportamento, porque quando nós nos deixamos levar por eles, né, nós somos energia, vamos, né, ter várias pessoas ali junto conosco e vai causar dano a outro e a nós também. Então é importante que nós tenhamos cuidado com as críticas, muito cuidado. Se alguém erra, né, e a gente percebe que está errando, se ele estiver pronto para ser ouvido, para ouvir, porque tem pessoas que não estão prontas ainda para ouvir.
Então, a gente chama, conversa, dá um conselho, amigo, chama uma outra pessoa para não pensar que está sofrendo, né, um assédio. Então, olha, vamos, né, esse comportamento, será que não poderia ser assim ou assado? De uma forma tranquila, sem a crítica, porque a crítica em si, ela tem um sentido de causar dor, né, de ser, né, uma vingança mesmo. Exatamente. Só para fechar, que foi muito bem comentado pela Flaviana, tem um trecho aqui muito interessante que ela diz assim: "A tal melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, Uhum. diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente". Então, a Flaviana falou muito bem, nós, se precisarmos conversar com alguém com relação que isso é comum de nós termos, não o façamos com aquela crítica, com aquela forma de nós somos os melhores, nós temos a razão. Chamar com gentileza, com educação, numa conversa saudável e principalmente agirmos com retidão. Agirmos da forma que nós gostaríamos que aquela pessoa agisse, que nós estamos criticando tanto aquilo. Porque muitas vezes acontece até de nós exigirmos do próximo, mas nós mesmos não praticamos algumas vezes aquilo que nós criticamos. Então, ter essa atenção, evitando a crítica, porque, como a Flaviana muito bem colocou, diante do que Joana também nos coloca, muitas vezes é uma forma sutil de vingança. Né? Nós acabamos nos vingando daquela pessoa que, ou por inveja, ou porque ela nos prejudicou, enfim, por N motivos. Ou então por nos acharmos superior. Isso é um outro probleminha, né? Nos achamos superiores. Então, nossa, você está fazendo, né? Seu comportamento aí não está legal. Mas por quê? Então, vamos trabalhar a humildade, né? De nos colocar, como conversando com uma criança, né? Se colocar na mesma posição que ela. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos também aprendendo. Todos nós estamos aqui em aprendizado. Também estamos sujeitos a erros. É claro, vamos procurar acertar, como Cláudia bem nos colocou. O exemplo arrasta. Então, procuremos agir dentro, né, com simplicidade, com humildade, procurando seguir aquilo que nos é orientado pelo Evangelho, pela doutrina espírita, seguindo as regras, né, em que nós vivemos socialmente, para podermos falar, né, com propriedade aquilo que é muitas vezes necessário. Então, crítica, jamais. É isso aí. Então, até a próxima.